Olá, boa noite a todos. Meu nome é Celso Traco e hoje nós estamos aqui para conversar com um tema bastante importante, que é como atrair talentos e manter esses talentos em sua empresa. Para quem não me conhece, eu sou economista de formação. Eu trabalhei durante muitos anos como executivo de marketing e vendas em empresas nacionais e multinacionais. Também sou consultor de empresas e professor. Para nós falarmos, para começarmos a falar a respeito aqui de talentos, em primeiro lugar a gente vai ter que conceituar algumas coisas. Nós precisamos fazer uma série de reflexões. Porque, basicamente, esta apresentação tem muito de várias observações em todos esses meus anos de trabalho. Então, a gente poderia começar aquecendo, dizendo assim, o que é um talento? Como é que nós vamos definir um talento? Então, isso é bastante subjetivo. Vai depender de muitos fatores. Vai depender de fatores temporais, inclusive. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil que você tenha uma pessoa que trabalhe numa empresa e não conheça informática. Ou seja, em qualquer tipo de trabalho, a informática hoje faz parte da vida. Então, não basta ele ter um talento específico sobre algo, mas ele também vai, no mínimo, vai ter que interagir, no mínimo, como usuário da informática, ele vai ter que conhecer alguma coisa, porque isso vai influenciar no trabalho e no resultado. Da mesma forma, por exemplo, que uma língua, né? Apesar da informática eu ter todos os translators da vida, né, que não funcionam muito bem, como a gente sabe, mas com certeza vão ser aperfeiçoados, mas eu conhecer uma outra língua, eu ter um trabalho numa outra língua, isso pode facilitar muito aquilo que eu quero fazer, o que eu quero desenvolver, né? Ou seja, um pesquisador, por exemplo, indo para algum país mais desenvolvido que o nosso, certamente ele vai ter que trabalhar, vai ter que discutir, vai ter que apresentar trabalhos dominar essa outra língua. Enfim, talento é alguém que a gente reconhece em alguém que tem uma qualidade superior aos demais, uma qualidade em alguma atividade que é acima da média. Tá? Então, isso é bastante importante. A gente já começar a definir. Também é muito importante que a gente tenha nessa nossa conceituação, nessa nossa reflexão, que talento não significa necessariamente sucesso, principalmente um sucesso material, um sucesso dentro dessa nossa sociedade capitalista, né, que significa ter fama, dinheiro, poder. Então, muitas pessoas talentosas não necessariamente têm sucesso. Já ao contrário, todas as pessoas que fazem sucesso, que têm sucesso, em geral, têm bastante talento, ou têm algum talento. Né? Mesmo que, vamos dizer assim, venha à cabeça que eu tenha um herdeiro, que eu seja herdeiro de alguma empresa. Para mim manter essa empresa, fazê-la crescer, mesmo que eu não a tenha construído, eu preciso ter talento para que isso se desenvolva. Mesmo que eu tenha a sorte de ganhar na Mega Sena, eu preciso ter talento para manter esse dinheiro, porque certamente, né, como nós sabemos, né, quando você tem muito dinheiro é fácil também você desperdiçar e gastar. Então, as pessoas que têm sucesso,
certamente elas têm algum talento. Bom, dentro dessa conceituação, e mais uma vez, colocando que isso é, que essas colocações, desculpe, mas enfatizando que essas colocações são subjetivas, né? É muito difícil definir de uma maneira precisa o que é talento. A nossa apresentação vai focar, então, esses talentos, essa questão de uma pessoa talentosa, uma pessoa que é acima da média, mas que está trabalhando, ou seja, ela vai ser empregada, ela vai ser funcionária de uma empresa. Esta empresa pode ser uma empresa pequena, média ou grande, mas ela é uma empresa. Essa pessoa não vai desenvolver um negócio próprio, não vai ser sócio de alguém. A gente vai considerar a nossa apresentação que ela tem uma relação de trabalho formal com algum empregador. Tá? Então, este empregador é dono dos meios de produção, né? Seja essa empresa comercial, agrícola, industrial ou de serviço, mas esse empregador tem os meios de produção, e esta pessoa talentosa vai oferecer o seu serviço, né, vai ser empregado e, obviamente, vai ser remunerado. Então, dentro desse panorama, é que nós vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Vamos lá? Um minutinho. Isso. Um minutinho. Ok. Primeiro ponto que nós devemos pensar, assim, como empresa, é que pessoas talentosas, elas não são atraídas apenas por dinheiro. Pode parecer assim, um paradoxo nesse sentido, uma vez que se ela é acima da média, ela deveria ganhar mais. Sim, muito provavelmente isso irá acontecer. Mas não é a principal motivação que essa empresa, que essa pessoa vai ter na vida. Pessoas talentosas, elas adoram desafios. E esses desafios podem ser bem variados, podem ser muitos, podem ser vários desafios, podem ser desafios que se modificam de acordo com o tempo. Sempre que eu for contratar e quero contratar uma pessoa talentosa, eu devo pensar claramente num plano de carreira para esta pessoa, devo pensar que essa pessoa quer seu crescimento pessoal, devo pensar que ela tem ambições e desejos que são proporcionais ao seu talento. Né? Ou seja, elas têm vontade de crescer, elas querem crescer. Né? Elas amam fazer coisas que não são comuns, né? Que vão ser realmente desafios o tempo todo. Né? Essas pessoas, elas não trabalham de uma maneira rotineira, né? Ou seja, tem uma dificuldade muito grande em trabalhar em uma rotina. Então, toda vez que eu penso numa pessoa talentosa, eu devo pensar também em todo esse desenvolvimento que ela deseja ter. Tá? Certamente, né, não é a média das pessoas não desejam
muitas vezes, encarar muitos desafios. E isso é uma dificuldade para o empregador. O que poderiam ser esses desafios, de uma maneira prática? Bom, elas vão estar sempre questionando, elas vão estar sempre inquietas, né? Então, elas vão buscar e vão trabalhar com novos métodos de trabalho, elas vão querer desenvolver novos métodos de trabalho, vão querer questionar uma série de coisas, né? Muito provavelmente, dependendo da empresa, se é uma empresa, por exemplo, de consumo, ela vai estar preocupada em desenvolver novos negócios, novos nichos de mercado. Então, ela vai querer sempre estar preocupada com novas situações. Um minutinho só, pessoal, que a gente vai ter que arrumar alguma coisa aqui e a gente já volta. Ok, obrigado aí pela paciência. E como vocês podem perceber, eu não sou muito versado no que eu estou falando da informática. Mas vamos lá. Então, essas pessoas estão preocupadas sempre com esses desafios constantes, como a gente colocou, de serem os novos métodos de trabalho, né, novas preocupações, novos nichos de mercado, às vezes abrir novos mercados, novas maneiras de comercialização, ou seja, elas estão sempre atentas e querem buscar coisas novas o tempo todo. Tá? Para isso, a empresa deve estar preocupada, o seu empregador, saber que elas estão sempre, mas sempre preocupadas em melhorar. Essas pessoas estão sempre Ok, estão sempre preocupadas em melhorar. Essas pessoas estão querendo se desenvolver. Tá? É constante isso. E isso às vezes pode parecer muito interessante, tá? Mas muitas vezes é um incômodo. Tá? É um incômodo para a empresa. Tá? Muitas vezes a empresa não está preparada, adequada a esse tipo de trabalho, a esse tipo de pessoa. Então, não é só flores de você contratar uma pessoa talentosa. Para desenvolver todo o seu potencial, qualquer um de nós precisamos ter a liberdade de ação. Tá? Eu preciso ter a liberdade de poder fazer as coisas, tá? De desenvolver todo esse meu trabalho. E elas precisam de ambientes inovadores. Com certeza, elas não vão se desenvolver em ambientes burocráticos, tá? Não vão se desenvolver em
em ambientes que são castradores. Então, esta é também uma preocupação bastante grande que se deve ter. Como elas estão sempre preocupadas em melhorar, elas não são fechadas em si mesmas. Elas adoram se manter motivadas. Né? E como é que isso pode acontecer? Bom, de inúmeras maneiras. Né? Só para se ter algumas ideias, elas estão sempre em constante aprendizado. Elas querem participar de cursos, seminários, querem participar de outros congressos, debates, coisas novas, que sejam fora do seu trabalho, do seu campo de trabalho, inclusive. Né? Certamente uma pessoa hoje talentosa, trabalhando no comércio exterior, está aprendendo mandarim, né? Algo novo. Ela quer conhecer a China, ela deve conhecer, porque é o principal parceiro, por exemplo, né, do Brasil, em comércio exterior hoje. Não, ela está sempre buscando coisas que vão acontecendo no dia a dia, que está no estado da arte do seu conhecimento. Isso é fundamental. Né? Talvez viagens ou estágios em outros países. Né? Isso é extremamente importante. Né? Não é só, isso não deve ser encarado como custo, mas deve ser encarado principalmente como investimento para a empresa. A empresa tem que estar preparada para isso. Né? É inegável que uma série de fatores em outros países são bastante mais importantes do que os nossos, do que nós temos. Então, é importante ela viajar, é importante ela conhecer novas técnicas, é importante conhecer novos métodos de comercialização, enfim, novas empresas, feiras e etc. Também ela está sempre preocupada em mudar de job, quer dizer, como ela não gosta de rotina durante algum tempo, ela se adapta naquilo que está fazendo, mas depois de alguns anos, certamente ela gostaria de fazer alguma coisa nova. Isso se esgota. Né? A empresa tem que estar preparada para ter novos projetos e correr riscos com esses projetos. Né? Ter um projeto não significa que vai ter sucesso. Então, mais uma vez, ela precisa se desenvolver. Né? E algo que é muito importante, né, que a pessoa que tem talento aqui, que nós estamos falando, geralmente ela tem uma visão de longo prazo. Ela tem uma visão além, né, de um período do mês ou do ano. Né? Ela tem uma perspectiva do seu futuro com muitos anos pela frente. E ela quer se desenvolver em cima disso. Então, a gente está vendo, não é algo simples, não é algo fácil. Né? A convivência com uma pessoa talentosa. Né? Tem toda o seu lucro, tem todo o seu bônus, mas também tem o seu ônus. Então, como é que eu vou manter essa pessoa? Como é que a empresa, como é que a gente agiria nesse sentido para o empregador manter essas pessoas talentosas? Bem, como nós dissemos, um ponto fundamental é ter a liberdade de ação. E aqui, o empregador, ele precisa ser bastante perspicaz naquilo que ele está fazendo. Né? Por quê? Bom, porque há uma linha muito tênue entre a liberdade e uma liberalidade. Obviamente que nós não podemos cair na liberalidade. Né? Pessoas também acima da média, né, podem ser um potencial de conflito. E quem é que vai ser o juiz dessa questão? Obviamente,
o empregador, né? Ou a sua diretoria, ou a sua presidência, ou enfim, quem é, afinal, responsável final pelo resultado. Esse equilíbrio, né, é muito importante, porque junto com a liberdade, eu não posso esquecer que eu devo ter a responsabilidade pelos resultados. Bom, não adianta nada eu ser muito criativo e não dar resultado nenhum. Eu tenho que ser criativo, tenho que ser talentoso, tenho que inventar novas coisas dentro da empresa, novos trabalhos, novos procedimentos, mas isso tem que ser lucrativo, né? Afinal, todo objetivo social de toda empresa, no final é dar lucro. Ela vai responder para alguém, ou para o acionista, ou para os acionistas, ou pelo proprietário, ou seja, capital, né, não aceita desaforo. Ou seja, eu tenho que trabalhar com base no resultado. Isso é extremamente importante, né? A pessoa talentosa não pode ser alienada a ponto de não se preocupar com esse resultado. Outro aspecto extremamente importante dentro desse contexto é a equipe de trabalho, né? Evidentemente, não adianta nada eu ter uma pessoa muito talentosa, né, com que ele vai trabalhar não entende aquilo que ele fala. Ou seja, não há uma convergência entre o que ele pensa, essa pessoa, e com quem ele trabalha. Porque, afinal, alguém sempre vai estar operando todas essas ideias, né? Ou vai estar operacionalizando todas essas ideias. A equipe de trabalho é fundamental. Não que teremos todos eles gênios, mas eu tenho que buscar um equilíbrio, né? Tem aqueles que pensam, aqueles que são estrategistas, e tem aqueles que fazem. Aqueles que trabalham mais em termos táticos, que põem a estratégia para andar, para se desenvolver, né? Então, não adianta nada ter uma pessoa e achar que essa pessoa vai resolver todos os problemas, né, como no passe de mágica. Isso não vai acontecer. Para isso, é importantíssimo nós termos, né, todos terem um bom briefing, ou seja, todos estarem sabendo quais são os objetivos da empresa, quais são os objetivos de cada departamento, como tudo isso vai se compor para mim chegar ao resultado final que a empresa deseja, né? Preciso ter claro isso. Eu não posso ter planos e é muito comum aqui no nosso país, né, ou seja, a nossa cultura e o que a gente vê principalmente acontecendo com os nossos governos, toda essa ineficiência de trabalho. É super comum começar projeto e parar no meio, né? E isso é porque lá no governo a conta fica para a viúva, como a gente diz. Mas aqui não, né? Uma empresa não tem jeito. Eu tenho que ser eficiente, cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. E eu não posso simplesmente interromper projeto. Todo mundo sabe que um projeto interrompido, aí sim é custo, né? Uma vez que não vai dar fruto nenhum. Então, ter um briefing claro do que se deseja, do que as pessoas querem, do que a empresa espera desse profissional é absolutamente fundamental, né? Isso é uma outra, isso leva a considerar esse nosso outro ponto, a considerar o tempo de análise e preparação antes da execução. Isso é outra questão também cultural que nós temos, né, principalmente nós ocidentais, onde nós somos extremamente rápidos para tomar decisão, mas somos extremamente lentos para executá-la, né? Nós realmente vamos construindo a casa e reformando ao mesmo tempo que ela está sendo construída por uma série de fatores. É muito diferente, por exemplo, de um oriental, onde ele perde tempo, perde entre aspas, perde na nossa concepção, mas ele investe muito tempo na
preparação, na análise, na discussão, infindável para nós, né? Mas quando ele decide fazer, faz extremamente rápido. Nós geralmente somos o contrário, né? Nós somos muito rápidos na decisão e muito lentos na execução. Então, isso tudo tem que ser pensado, tem que ser analisado, né, para que eu não tenha, para que eu não gere mais problemas do que aqueles que normalmente tanto o mercado como o nosso ambiente competitivo já geram para a empresa. Como nós dissemos também, as empresas precisam proporcionar ambientes inovadores. Pessoas talentosas não se adaptam à rotina. Isso é algo que eu querer domar essa pessoa, né? Uma pessoa inquieta, uma pessoa que não se conforma com o status quo, uma pessoa que é empreendedora em todo sentido, né? Ela certamente se sente muito incomodada com qualquer rotina. A rotina é massacrante, é castradora e inibe novos pensamentos, inibe novas criações. Uma das coisas, por exemplo, que eu percebo hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, é essa questão dos horários, né? Exigir que, sei lá, 500 funcionários de todos os níveis, né, desde a diretoria até o auxiliar, todos cheguem às 8, saem às 5, é algo que tem que ser repensado, evidentemente, né? Por problemas de trânsito, por problemas de adequação, por uma série de coisas, isso já não cabe mais, né? Então, por que eu só vou conseguir pensar no horário comercial, por exemplo? Algo que não tem sentido a princípio, eu tenho que me abrir para isso, né? Por que eu não posso ter horário flexível, por exemplo, né? Conheci muitas pessoas na minha vida que de manhã eram horríveis para poder pensar, para poder desenvolver um trabalho. E desenvolviam mais no período da noite. Como é que a gente vai fazer, né? Eu obrigar esta pessoa a se comportar como uma máquina é um erro grosseiro, né, que certamente não vai dar bom resultado. Talento e sistema arcaico de procedimentos são absolutamente antagônicos. Então, isso é muito comum também no ambiente empresarial, principalmente de empresas familiares, né, que já estão lá, talvez na terceira ou mesmo quarta geração. Porque eles têm um passado importante, né, eles têm uma herança que é bastante importante também. Eles criaram uma empresa, muitas vezes bastante grande, de muito sucesso, nome, etc. Isso é sério, né? Ou seja, eu não posso desprezar esse passado, né? Toda essa herança que eu trago. Porém, imaginar que hoje em dia, porque no passado deu certo e agora vai dar certo também, mantendo sistemas que a geração anterior criou, é uma incongruência, no mínimo é uma incongruência, né? Eu tenho que pensar coisas novas o tempo todo, né? E aqui vai algo que fica patente, ou seja, eu fazer as coisas do mesmo modo como eu sempre fiz, esperar resultados diferentes, é uma insensatez. No mínimo é uma insensatez. Eu tenho que estar preparado, aberto para as novas ideias. Muito aberto para novas ideias, mesmo que a princípio pareçam absurdas.
É assim que a gente desenvolve, é assim que as empresas crescem, fazendo coisas novas, né? Não há como repetir o que já está feito. Tá? Isso vai virar uma commodity, obviamente, e não tem o valor agregado. Eu justamente tenho que pensar em coisas novas para agregar valor ao meu produto, ao meu serviço, àquilo que eu estou fazendo. Um dos exemplos assim, que sempre chamam muita atenção é o que eu coloco de uma maneira bem forte, essas terríveis reuniões de follow-up, né, que são uma coisa absurda, de sentar numa sala de reunião ou ter uma reunião numa sexta-feira à tarde, por exemplo, e com todo mundo, parece uma reunião de partido político realmente, né, de qual eu não faço, ou como é que foi, como é que não foi, o que vai ser, o que não vai ser, fazer checklist, isso aqui foi feito, isso aqui não foi feito. Nossa, isso aí serve para, digamos, para qualquer trabalho que seja necessariamente rotineiro e que seja fácil de medir. Mas não pode colocar pessoas talentosas numa reunião dessa, na minha opinião. Essas reuniões são opressoras. Todo mundo começa a se mexer na cadeira, não vê a hora de ir embora. É algo que tem que ser tirado, simplesmente. Isso faz parte do passado, faz parte de uma empresa autoritária, de um tempo em que o patrão sempre tinha razão. Isso já acabou e nós temos que ir para frente, na verdade, né? Há outras questões, outra questão também muito importante é o que a empresa pode oferecer como condição de trabalho, né? Isso é fundamental. Ele é realmente essencial para a empresa manter um talento, né? Ela deve proporcionar condições e ambiente criativo. O que significa? O que significa isso? Né? O que quer dizer um ambiente criativo? Não é um ambiente onde, digamos, o espaço em si, onde é que eu estou trabalhando, se a parede é pintada de acordo com o Feng Shui ou coisa desse tipo. Não é disso que eu, pelo menos, estou falando. É você proporcionar a possibilidade de que as pessoas possam desenvolver, né? Então, porque evidentemente ninguém faz nada sozinho. E principalmente quanto maior a empresa, mais departamentos, mais divisões, talvez, elas tenham. Então, eu preciso ter um ambiente criativo que proporcione em todos os meus departamentos, ou aqueles que são mais afins, né? Não adianta nada, por exemplo, eu ter um departamento de desenvolvimento de produto fantástico e ter uma produção que não permite fazer nada disso, né? Ou seja, é um bloqueio. Então, a empresa tem que buscar todo esse equilíbrio, né? Outro sentido é que a empresa deve assumir que esse trabalho tem um risco e que pode não dar resultado, né? O fracasso faz parte do sucesso. Não há como cair fora disso, não há como acertar sempre, por N motivos, né? Por avaliações de mercado que não são perfeitas, por ambientes políticos que de repente acontecem, pela entrada de um concorrente, por uma série de coisas. Enfim, o risco faz parte do negócio. Eu como empresa, querer acertar sempre e não aceitar esse risco, isso, né, eu estou fora da realidade, tá? Então, não adianta eu querer não adianta pagar, inclusive, muito para um profissional talentoso, que não vai acontecer nada. Outro ponto também importante
é que essa empresa deve conviver com o gosto pela novidade, ou seja, a empresa, a empregadora, a diretoria, ela não pode ser conservadora, né? Então, ela precisa definir exatamente aquilo que ela quer, ah, aquilo que ela pretende em termos dos seus objetivos de faturamento e seus de resultados, né? Existem empresas, por exemplo, que definem claramente que 20% do seu faturamento deve vir de produtos, né, do seu portfólio que tem menos de 3, 4 anos de mercado. Ou seja, essa é uma renovação constante, né? Eu preciso ter... Falar é bonito, mas se eu controlar tudo isso, quando eu imagino toda a questão de distribuição, propaganda, execução do produto, produção, estoque, não é fácil, né? Eu preciso ter talento efetivamente para manter esse tipo de coisa. Até porque, como a gente sabe, depois de algum tempo, eu gostaria, a empresa gosta de ter produtos que ela chama de vaca leiteira, continua tirando leite lá por muito tempo, sem investir mais nesses produtos. É aí, nessa fase de maturação, que ele vai dar mais lucro para a empresa, né? Mas eu devo me preocupar se eu gosto de novidades, se eu quero um trabalho para o futuro, se eu estou pensando a longo prazo, eu não posso ficar com produtos muito antigos, defasados, né? Então, isso é importante. Como a gente disse, né, o fracasso é ocasional, claro que ninguém vai viver de fracasso, evidentemente que todo planejamento é feito para se evitar fracassos, né, ou minimizá-los. Mas isso faz parte desse sucesso, né? O fracasso, numa perspectiva de longo prazo, vai fazer parte, que eu vou aprender com ele, né? Faz parte da vida. A gente só se aprende a levantar caindo, não tem outro jeito. É claro, de novo, que não vamos fazer do fracasso um ponto forte da empresa, isso ninguém resiste. Porém, eu devo conviver com esse fracasso. Para manter esse talento, então, ao contratar o profissional, a empresa deve ser absolutamente franca e honesta, né, com esse profissional. Ela deve se colocar, não só querer saber tudo que ela pode a respeito do profissional, mas ela informar tudo aquilo que ela pode a respeito dela para o profissional, né, para segurar uma convivência e, na verdade, um comprometimento de longo prazo, né? Alguns pontos muito importantes e que devem, assim, evitar de que sejam algum segredo ou coisas desse tipo, né? Deve passar para o profissional claramente quais são as metas, né? Quais são as metas da empresa. Vou crescer tanto, vou abrir não sei quantas filiais, vou lançar novos produtos. Tem que deixar a coisa bastante clara, tem que conhecer perfeitamente quais são as metas, mesmo que ele não trabalhe diretamente com todas elas. Mas ele tem que ter uma ideia muito clara de quais são e como a empresa espera atingir essas metas, né? Isso é fundamental. É uma relação de confiança que a gente está colocando. É por isso que apenas o dinheiro não é importante, tá? Ou certamente não é o mais importante. Porque eu tenho que buscar o comprometimento desse profissional. Então, eu tenho que deixar claro o que eu espero dele, tá? Ninguém é super-homem, mas se eu estou esperando que ele faça um trabalho de super-herói, pelo menos ele deve saber, tá? Eu não posso... no começo, no início, achar que falar, olha, tudo é fácil, tudo é tranquilo, você pode
pode ficar tranquilo que aqui é uma beleza, quando não é. Né? Tenho que deixar claro para ele o que, que eu espero, o que, que eu espero dele. Para ele não ter surpresas, né? Absolutamente. Para ele saber onde ele está entrando. Né? Isso é como casamento. É melhor que eu desista antes de casar do que depois de 6 meses. Né? Vai ser menos dolorido e menos custoso. Então, eu tenho que ter claro, todos têm que ter claro de uma maneira bem transparente e manter isso que a gente está falando. Tá? Então, esse tipo de conversa, do que eu espero, do que eu coloco, do que eu quero que ele faça, não pode mudar a cada 3 meses. Né? Isso é algo que deve ser bem pensado. E também, quais são essas condições que essa empresa está oferecendo, em termos financeiros, operacionais, de desenvolvimento. Isso deve ser estressado, deve ser assim, colocado a investir tempo nisso. Né? Mais uma vez, a gente sempre está esperando, quando resolve contratar, esperando contratar para ontem. Né? Muitas vezes não se define claramente o perfil desse profissional. Se busca o profissional pelas suas qualidades, mas na verdade eu devo definir primeiro esse perfil, se esse perfil vai se adequar àquilo que eu quero para a minha empresa. Né? E depois buscar os profissionais. Né? Não buscar pelo nome, ou pelo passado, ou por algum tipo de trabalho que ele já realizou apenas. Isso é importante? Mas o perfil é fundamental. E como é que eu vou poder operar? Né? Como é que ele vai poder operar? Quais são as condições que eu estou colocando? Se eu tenho problemas, se eu tenho dificuldades nessa operação, é importante que ele saiba. Ele vai saber onde ele está entrando. Ele não pode amanhã dizer, não era isso que me falaram, estou indo embora. Né? Ou seja, pelo menos não deveria. Né? E as condições de desenvolvimento, como a gente já disse, isso é fundamental hoje em dia. Todos estão preocupados em querer se desenvolver, estão vendo isso em qualquer telejornal, jornal, internet, rádio. Cansa de ouvir desenvolvimento corporativo, desenvolvimento pessoal. Isso é lugar comum hoje. Né? Então, é natural que a pessoa, principalmente uma pessoa talentosa, esteja preocupada e conheça como ela pode se desenvolver dentro da empresa e também para o seu autodesenvolvimento. Ou seja, qual é o profissional, né? Qual o projeto da empresa, então, nisso, como esse profissional se encaixa nesse projeto. Né? Isso é importantíssimo. Né? Uma empresa tem que, quando vou contratar alguém, tem que mostrar o seu projeto. Né? Qual o projeto que ela está pensando e como é que esse profissional se encaixa e vai desenvolver. Isso nós não podemos nunca perder de vista esse tipo de colocação. Tá? Ele é importantíssimo, ele é chave para o sucesso entre a empresa e o profissional. Né? Então, desculpe isso. Então, eu começo de uma maneira correta, se eu tenho um bom início, né, eu vou conseguir manter esse profissional por mais tempo. Né, vou conseguir ter um trabalho bastante desenvolvido, ter um trabalho bastante produtivo e interessante.
Muito bom. Bom, finalizando aqui o nosso discurso, nós estamos vendo que, por que um profissional, por exemplo, sai da empresa, né? Então, já que eu quero manter, né, já que o nosso tema é atrair e manter esse profissional, como é que ele sai dessa empresa, né? Por que ele sai? Geralmente, ele tem ele se frustra, né? Tem uma frustração por uma série de coisas. As suas expectativas, aquilo que foi falado, elas não são atendidas, né? Muitas vezes ele se sente excluído do processo criativo, do processo decisório dentro da empresa, né? Muitas vezes falaram que aqui é rápido, ágil, né? Fazemos rapidamente tudo, mas, na verdade, a empresa tem uma certa morosidade na ação, né? Demora nas tomadas de decisão. Então, todas essas frustrações, né, vão se acumulando, e esse funcionário talentoso vai se sentindo desmotivado, né? Vai sentindo que não está mais rendendo tudo aquilo que ele quer no seu trabalho, certo? Então, acaba saindo da empresa e, na verdade, a empresa geralmente perde, né? Porque com a saída de funcionários importantes. Porque ela vai se tornar, ela vai ter que começar tudo de novo, enfim, não é algo positivo, tá? A relação, então, que a gente tem que manter, que eu penso que é ideal dentro de uma empresa para pessoas talentosas, é uma relação que seja intensa, uma relação entre o empregador e o empregado, que seja uma relação além de uma relação racional, né, de uma relação de simplesmente de eu vender o trabalho, vamos dizer assim. A relação é uma relação afetiva, né? E eu chego mesmo a comparar com uma relação amorosa. Ou seja, a boa relação profissional é efetivamente como um casamento. Você cair na rotina, vai desandar. Com certeza vai apagar a chama. Eu não vou ter interesse. Vai ser difícil eu chegar em casa. Vai ser difícil eu chegar na empresa. Aquele ar pesado que eu não consigo respirar. Então, eu tenho que manter essa chama acesa, eu, empresa e também empregado, e manter essa relação bastante afetiva. Bom, era isso que esses eram os pontos que eu gostaria de desenvolver com vocês, eu gostaria de refletir com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Fiquei muito feliz de colocar com esse tema. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição para qualquer tipo de contato, para qualquer tipo de pergunta, e agradeço a oportunidade, espero encontrá-los outras vezes. Boa noite, muito obrigado.